E aí, galera, não entendi o enredo desse jogo. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Não entendi nada. O time do Fluminense começou muito bem, perdendo um monte de gols, fazendo um gol, vou repetir, perdendo outros, tabelando no meio, defesa composta, bem composta, toda arrumada, marcando bem. Time do Bahia apavorado. Posse de bola, que eu não gosto muito disso, mas posse de bola total do Fluminense. Então era para terminar. Foi um jogo mentiroso. Primeiro tempo foi um jogo mentiroso. Era para terminar, sei lá, 2-0, 3-1, 2-0. Era de bom tamanho. Porque o time do Fluminense estava jogando bem. Agora, o porquê que não continuou no segundo tempo dessa maneira, eu não entendi. Por isso é que eu não entendi. Porque o time do Fluminense, tecnicamente, é melhor. Bem posicionado, jogando muito bem, Martinelli, acabando com o jogo no meio do campo. O Bacholinha, o Acosta, fazendo lançamentos. O Canóbio e o Serna não voltaram tanto, mas se aproximaram muito da defesa adversária, do gol adversário, pelas laterais e principalmente pelo meio. Então o time estava, eu diria, perfeito, sem problema. René foi o destaque do jogo, eu diria, mas principalmente do primeiro tempo, jogando bem na lateral, marcando bem. O ponta, o Ademir, não andou com ele, marcou bem, apoiou bem, se meteu bem pelo meio. Eu até estava vendo o jogo, eu aqui com os meus botões, esse cara podia jogar, o René, perfeitamente no meio, porque ele tem um bom passe, ele marca bem, ele sai para o jogo. Fazendo lançamentos, inclusive, lá para o lado direito, em cima do Canóbio e do Samuel. Perfeito, sem problema. Então o time estava bem. E terminou o primeiro tempo, sabe quanto? 1-0 Fluminense. Kennedy, 19 minutos. Eu anotei aqui. Martinelli, olha, tabela no meio. Martinelli, Acosta, Nonato, Kennedy, tudo toque. No final, um toquezinho, entrou o Kennedy e meteu o gol. Por que não continuou? Continuou. Então, é por isso que eu estou dizendo, poderia ter ampliado o marcador, porque a bola estava vindo muito fácil lá de trás, no meio do campo. Estava vindo tocada, bonita, sem atropelo, sem aperto, sem nada. Chegava aqui, abria nas laterais. Ou os laterais chegavam, ou o Canóbio e o Serna. Toque, tabela, lançamento. Teve tudo da melhor qualidade no primeiro tempo. Agora, para tudo. Segundo tempo. Eu não sei o que os caras conversaram no vestiário com o treinador. Devem ter, entre aspas, né? Deve ter conversado assim, aqui, nós já jogamos muito, podíamos ter feito 3, 4 gols, não vamos jogar nada agora não, vamos deixar dessa maneira, que está 1-0 mesmo, os caras estão mortos ali, ó, querem nada com nada e tal, e nós estamos ganhando de 1-0, está tudo certo. Deve ter dito isso, porque não é possível fazer um segundo tempo do jeito que o Fluminense fez em relação ao primeiro tempo. E o segundo tempo o Bahia começou as modificações. Tirou o Ademir, botou o Sanabria, tirou o Eric e botou o Kiko, tirou o Acevedo no meio do campo e botou o Caio, tirou o Jean Lucas e botou o outro que é Eric. Então, ele trocou 2 do meio do campo e trocou 2 de frente.
E depois trocou mais o centroavante. Entrou o Del e acabou sendo... Jogou 8 minutos, depois foi expulso. Mas ele trocou o treineiro. E toda hora ele chamava e gritava, argumentava, você mais para cá, mais para lá. E ele foi arrumando o time do lado de fora. E esse time começou a pressionar o time do Fluminense, que apagou. As jogadas do primeiro tempo, as jogadas principais do Fluminense, acabaram. Acabaram por quê? Porque o Bahia se posicionou melhor em campo? Também. Mas também porque não acertava. Passe daqui aí, ó. O cara jogava para lá. E outra coisa também, quem disse pro Freitas? Quem contratou o Freitas, hein? O Freitas contratou mal. E quem disse para ele que ele sabe chutar no gol? Ele chutou 2 vezes de fora da área. Domina a bola. Toca aqui. Vai pro apoio, mas toca aqui. Não queira chutar no meio do gol, ele não sabe chutar, cara. Não sabe chutar, só fez besteira e atrapalhou. Então, o time caiu de produção. O Bacholinha, o Acosta, não, bem marcado, encostaram nele, para ele não fazer aquela zoeira toda. Em compensação, o Fluminense largou o Everton Ribeiro à vontade. Esse Bacholinha é tão enjoado quanto o outro, mais experiente. O Everton Ribeiro comandou ali o meio do campo. As substituições surtiram efeito. O Gilberto e o Luciano começaram a apoiar mais. Aconteceram 2 jogadas lá pelo lado esquerdo, no apoio do Luciano, que teve uma bola que ele trombou com o goleiro. O Luciano, na diagonal. Meteram a bola, ele veio entrando e ninguém está vendo esse cara entrar aqui. Ele foi lá, trombou com o goleiro para chutar pro gol. Porra, isso não aconteceu no primeiro tempo. Será que o Fluminense estava mais ligado ou menos ligado no segundo tempo? Não vou dizer que estava desinteressado, mas eu acho que me meteu na cartola, na cachola, que né, qualquer momento a gente mete o segundo gol, se baseando no primeiro tempo. E não deu, cara. E não deu. Ele trocou tudo. O Fluminense trocou, tirou a Costa, botou o Ganso. Ah, outra coisa, é bom, para tudo aí. Por que ele tirou o René e botou o Arana aos 43 minutos? Explica para mim. Tem explicação isso? Mas você vai, 43 minutos, você está empatado. Os caras vão empatar o jogo aos 32 minutos. Deixa eu ver até como é que foi aqui. 32 minutos. Cruzamento. Ele botou cruzamento, sabe? O Sanabria entrou aqui pelo lado esquerdo, bateu o lateral, entrou no lado esquerdo, cruzou. A bola foi toda aqui. Passou pelo James, passou foi chegando no frente, o goleiro saiu mal, os dois se desentenderam e o cara entrou, o Kik entrou sozinho, 32 minutos, sozinho não, mas entrou no meio e acabou metendo gol, empatou o jogo e vieram para dentro. Então, isso aqui eu não estou entendendo. Aí ele tira o René e bota o Arana, 43 minutos, ele está no sufoco, cara, ele tem que ir para dentro. É bom, bota o cara de frente, não tem outro. Na defesa já não precisa, já tem lá os zagueiros. Não entendi. Tirou o Martinelli, devia estar cansado, botou o Lima, 43 também. Já tinha tirado o Nonato aos 14, botando o Bernal. Tirou o Serna, botou o Santos. Honestamente, eu não entendi essas modificações. Não entendi. E acho que piorou o time do Fluminense. E com essa piora, cresceu o time do Bahia. E outra coisa, teve chance de ganhar o jogo, hein? 3 oportunidades, uma bola no travessão, inclusive chutada lá de fora. Chutada lá de fora, pelo Kik, de novo. Não, Acevedo no travessão aos 12 minutos. Depois um cruzamento,
e o Kik quase meteu o gol. Ainda tem os 20 minutos o Kennedy com o Canóbio e o Canóbio perdeu o gol. Quer dizer, caiu. Eu honestamente, eu não entendi esse time do Fluminense. O jogo estava difícil? Não estava. O jogo estava fácil para ganhar. O Bahia, primeiro tempo, vou me basear aí. Primeiro tempo, o time do Fluminense passeou. Era para definir o jogo aí. Segundo tempo, era para ter perdido o jogo, o Fluminense. Que o Bahia cresceu, o Fluminense estacionou, caiu um pouco. O toque de bola, as tabelas, os lançamentos, acabaram, cara. Acabaram. Não sei se as trocas não encaixaram. Eu também não sei por que trocou dessa maneira. E a esse tempo, 30 e tantos minutos, não sei. Eu sei que a coisa complicou quando poderia ter saído com uma vitória, vou repetir, até com uma certa tranquilidade, definindo o jogo no primeiro tempo. O craque do jogo tá difícil, cara. O craque do jogo, eu vou colocar o René. Eu gostei do jogo do René. O René. E a baranga do jogo eu vou botar o Del. Ah, mas tá entrando agora, ele é um menino. Então, tem que prestar atenção no jogo. Ele deu uma cotovelada no jogador do Fluminense dentro da área, antes da bola chegar. Ele já deu uma cotovelada. E o árbitro foi lá no VAR um tempo depois. Eles ficaram reclamando. O árbitro foi lá, viu o VAR e expulsou o cara. Muito bem. Então, e a arbitragem, como sempre, ruim, uma porcaria, cheia de reclamação. É 0! Agora, faça-me um favor. Se o Fluminense, vou pegar nisso aqui, se o Fluminense fizesse 3 tabelas, como ele fez, e perdeu o gol, que o Canóbio, nessa tabela, o Canóbio perdeu o gol, 3 tabelas dessas, ele faria no mínimo 2 gols. Estava funcionando e parou de funcionar. É isso aí, galera. Estamos juntos.